Boa tarde. Boa tarde, estamos ao vivo para mais uma live semanal. Nossa live tradicional de sexta-feira, 1h15. Vamos aguardar o pessoal entrar para dar o início à nossa live. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Boa tarde para quem vai entrando. Poliana, tudo bem? Muito bem. Mais um pouquinho, vamos aguardar ver quem vai entrar mais. Maravilha. Muito bem. Tá me escutando direito? O áudio tá ok? Só me responde. Maravilha. Então vamos lá. Então eu vou dar início a essa live. Só confirme para mim se o áudio tá ok. Maravilha. Vamos lá. Então a live de hoje, obrigado, Ana Paula. A live de hoje é sobre raciocínio clínico, tá? Ele é um tema que me veio essa semana devido a alguns pacientes que eu atendi e de alguns questionamentos que alguns alunos trouxeram. E então eu queria trazer para vocês alguma coisa sobre esse tema. Então, quando eu procurei a definição sobre raciocínio clínico, eu achei várias definições, cada linha de raciocínio vai trabalhando, mas eu achei uma que é bem interessante, que diz assim, que raciocínio clínico é o processo pelo qual os profissionais coletam sinais e sintomas, processam a informação, compreendem a situação médica, né, do paciente, ou o problema do paciente, planejam e implementam intervenções apropriadas, avaliam os resultados e aprendem com todo esse processo. Então, dentro dessa questão do raciocínio clínico, que é um exercício diário que a gente faz e não só numa primeira característica para diagnosticar esse paciente, né, saber qual é o problema que ele tem, mas sim diagnosticar, poder gerar uma forma de trabalho, de tratamento que seja mais apropriada para esse paciente e depois avaliar os resultados. E aí com isso a gente faz todo o processo de avaliação e tratamento e que a gente com isso espera ter os melhores resultados possíveis. Dentro disso, uma das características mais importantes é essa coleta de sinais e sintomas. Então, quando a gente vai coletar os sinais e sintomas do paciente, a gente tem que parar para raciocinar algumas coisas. Que eu sempre pergunto assim, você vai fazer uma avaliação. Quando você pergunta alguma coisa para o seu paciente, você precisa ter ideia do que ele vai responder, né? De quais são as possibilidades para aquela pergunta e o que isso significa. Então, quando você pergunta para o teu paciente assim, né, o que eu posso te ajudar? Você tem dor? Se o paciente tem duas respostas, sim e não, tá? Então, se o teu paciente responde que tem dor, o que tem que vir à sua cabeça, né? Então, assim, ele tem dor, ele tem um processo nociceptivo, ok. Aí você pergunta assim para ele, onde? Onde dói? Quando você pergunta onde dói, você só está perguntando que é para você avaliar, assim, escrever no prontuário, para perguntar depois se está melhor, ou você raciocina alguma coisa em cima disso, tá? Então,
existe um raciocínio por trás dessa questão, por exemplo, da localização da dor. Existe um raciocínio por trás. Quando o paciente fala para mim onde dói, eu já começo a pensar o quê? Nas possíveis estruturas que são responsáveis por aquela dor. Então, uma simples pergunta para o paciente de onde dói, ela tem um raciocínio por trás. Então eu tenho que saber se essa dor é localizada, se essa dor ela é projetada, se ela é uma dor difusa, se ela é uma dor menos difusa. Tudo isso vai interferir no processo de compreender o que esse paciente tem. Agora, esse paciente fala para você, eu não estou conseguindo segurar uma jarra, eu não consigo segurar um copo, ok? Ele está tendo fraqueza. Beleza, e daí? Você só vai lá, paciente com diminuição de força muscular. Você tem que se perguntar, será que essa diminuição de força é porque ele tem uma alteração do sistema neural que interfere, né? Então, assim, é a condução neural que não está fazendo com que o músculo segure, ou a questão é um problema do músculo? Como que você faz a diferenciação? Que pergunta você vai fazer depois para você saber essa diferença? Então, o simples fato de você perguntar alguma coisa para o teu paciente, essa coleta de sinais e sintomas, ela tem regras. Existem regras para você entender o que está acontecendo com o teu paciente. A gente precisa estudar essas regras. Então, ao simples perguntar do teu paciente, uma coisa que a gente sabe, por exemplo, a dor ela é sentida nos dermátomos. Então, quando o teu paciente chega e fala assim, eu tenho uma dor nessa região aqui, ó. Você tem que parar e perguntar o quê? Parar e pensar. O que é isso aqui? Que região é essa? Que dermátomo que tem aqui? O dermátomo de C4. Você tem que parar e pensar o quê? Quais são todas as estruturas inervadas por C4? Porque qualquer lesão, qualquer disfunção em uma estrutura inervada por C4 pode provocar dor aqui nessa região. A mesma coisa a gente tem que fazer com a projeção visceral. A gente escuta muito falar por aí, né? Que um paciente que tem uma dor no fígado pode ter uma dor no ombro direito, a gente sabe disso. Por quê? Porque é a projeção do fígado gerar essa dor no ombro. Então, o simples fato do paciente falar onde dói tem todo um raciocínio por trás. Quando o paciente fala que está com fraqueza, beleza, que tipo de fraqueza que é? Ela é neurogênica ou ela é miogênica? Então, a origem vem da parte neural, ou vem de uma disfunção neural, de uma lesão neural, ou ela vem de uma lesão muscular? Muscular, tendínea ou da inserção? Tudo isso, pessoal, a gente consegue diferenciar com a nossa avaliação clínica. E é justamente esse raciocínio que a gente tem que ter, mediante os sinais e sintomas, que dá sentido para a gente poder perguntar as coisas para o teu paciente. Tá? Então, sempre lembrar quais são as regras dos sinais e sintomas. Isso existem regras de sinais e sintomas. Tá? Então, como que eu interpreto a dor? Como que eu interpreto uma fraqueza muscular? Como que eu interpreto uma limitação de movimento? Tá? Então, assim, o paciente chega para você falando que tem um problema no ombro e que ele não consegue levantar o ombro mais do que 90 graus. Tá, como é que você sabe se é da cápsula? Como é que você sabe se é do tendão? Como é que você sabe, né? Uma capsulite, é uma tendinopatia? Se é uma tendinopatia, de qual tendão que é? Se é do supra, se é do infra, se é do subescapular? Como que você sabe diferenciar? Você precisa de um exame complementar? Não precisa, gente. A gente tem ferramentas dentro da fisioterapia para poder fazer essa avaliação extremamente precisa só com testes clínicos. Então, a gente precisa obedecer essas regras, tá certo? E pouco a pouco, né? Então vamos jogando nesse conteúdo dessas regras do que está acontecendo. Nós temos que estudar isso, tá certo? Uma coisa que é importante, né, é fazer a correlação. Né? A gente sempre pergunta o histórico do meu paciente. Tá, você perguntar para um paciente que tem dor nas costas, legal, que ele já teve isso antes. Para que você pergunta? Tem um sentido de perguntar a história do teu paciente. Por exemplo, na coluna a gente sabe que o disco ele não regenera. Uma vez que você tem uma lesão lá do ânulo fibroso, não tem cicatrização. Então, paciente que chega com quadros repetidos do mesmo problema de dor e radiação lombar, provavelmente o problema dele vem de onde? Vem do disco. Por quê? Porque é a estrutura que não se regenera. Então, perguntar se o paciente já teve aquilo antes tem uma regra por trás.
tem um condicionamento que a gente tem que fazer de entender os sintomas, tá? Então, perguntar, né, fazer a comparação do que ele já teve antes com a história de agora é extremamente importante, tá? Então, eu vejo muito os profissionais falando, né, me perguntam sempre assim: Lisandro, você tem uma ficha de avaliação que você tem na clínica? Tenho uma ficha. Lá tem o cabeçalho lá em cima, que tem o nome, idade, data de nascimento, endereço, profissão, né, a pergunta básica, né, desses cabeçalhos de ficha de avaliação. E depois a ficha toda em branco, ela só tem um monte de linha. Eu não tenho uma ficha que me guia, porque pode ser que chegue numa hora que eu quero mudar a direção, porque nenhum paciente é igual ao outro. Nenhuma dor lombar é igual a outra, nenhuma tendinite é igual a outra. A gente tenta achar similaridades dentro de cada uma, mas a gente não pode colocar todos os pacientes dentro do mesmo balde, tá? Hoje a gente sabe dessa individualidade do paciente, né? Cada paciente é um, e nós temos que avaliar ele como ele próprio, não tentar ficar colocando ele num balde. A gente chega, né, procura classificar esses pacientes para ficar mais fácil de orientar o tratamento, tá? Isso é o que a ciência, né, pede para a gente fazer, para facilitar e nos resguardar de ter resultados ruins, tá? Mas na avaliação cada paciente é um. Então por isso minha ficha ela é uma folha em branco, ela só tem linhas. Então dentro dessas linhas eu vou perguntando aquilo que eu quero mediante aquilo que o paciente vem me contando. Então quem direciona essa avaliação, para mim parte dela é o paciente, porque dependendo do que ele me fala eu vou perguntar uma coisa que está associada ao que ele fala ou não. Se eu estou restrito a uma ficha que tem lá todas as perguntas, eu posso não saber o que aquilo vai significar e eu posso deixar de perguntar informações importantes. Então, para mim, a melhor ficha de avaliação que tem é uma ficha de avaliação que seja em branco. Depois você pode ter ali do lado fichas que vão ser específicas de cada patologia ou de cada região do corpo, mas a primeira, para mim, ela é uma ficha em branco, tá? Então eu acho isso mais importante do que ter uma ficha que você fica sempre perguntando as mesmas coisas e às vezes você não sabe nem por que você está perguntando. Então, os alunos, né, eu vejo vários alunos, né, estudando temas complexos e estão deixando de saber fazer as coisas básicas. Tá? Então, por exemplo, o paciente vira e pergunta assim, por que você perguntaria, por exemplo, um paciente se o intestino dele funciona ou não? O paciente chega para você com a cervicalgia, aí está lá na ficha, né? O intestino funciona bem? Aí você pergunta para o paciente, seu intestino funciona bem? Aí o paciente pergunta, mas por que você está perguntando isso? Se você não sabe o porquê você está perguntando aquilo, você tem que passar a entender. Então, tipo, para que eu pergunto num paciente que tem uma cervicalgia crônica, por exemplo, se o intestino dele funciona? Para ver a função do sistema nervoso autônomo. Eu sei que o sistema nervoso autônomo pode levar à sensibilização central, e a sensibilização central pode gerar dor crônica. Então, assim, para que você pergunta esse tipo de coisa? Você tem que saber o que o teu paciente vai responder, quais são as possibilidades e entender isso. Um monte de ficha de avaliação que eu vejo está assim, se o paciente é fumante ou não. Tá, e aí? Para que isso serve? Paciente chega com a dor no ombro. Legal. Para que serve saber se ele fuma ou não? Faz alguma diferença? Você tem que entender o porquê que faz a diferença. Tá? Faz diferença? Lógico que faz, né? A parte do cigarro gera desmineralização óssea, gera desidratação de estruturas e isso pode gerar um problema crônico. Agora, você tem que saber isso, né? Paciente, tem lá, sempre tem, né? Paciente fuma, paciente bebe. Paciente, mas você bebe? Aí fala, eu bebo de vez em quando. Você está perguntando isso para quê? Para ele te chamar para ir junto. Tá? Você tem que saber por que você está perguntando isso. E eu vejo que várias pessoas fazem certos tipos de perguntas para os pacientes, que vêm comentar casos comigo, alguma coisa, que às vezes estão perguntando coisas que não sabem por que está perguntando. Tá? Por quê? Porque geralmente tem ficha pronta de avaliação. Aí está lá a ficha pronta e vai perguntar e não sabe por que está perguntando. Então, utilizar essas informações da forma adequada que é esse raciocínio clínico. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais coisas você consegue raciocinar em cima.
E aí você começa a pegar esse paciente, que é um indivíduo, e começa a entender o problema dele com ele mesmo, tentando encaixar em certos nichos para saber que caminho você vai seguir, para ter melhores resultados mediante certas técnicas. Mas a gente tem que respeitar essa individualidade do paciente. Por isso que eu falo, a avaliação minha é um papel em branco. Eu começo de um jeito, sempre começo do mesmo jeito. Depois, para onde o paciente for me levando, é onde eu vou perguntando as coisas para ele, tá? Então, você tem que saber que perguntas você vai fazer, você tem que saber o que o teu paciente pode responder mediante aquilo, porque aí você já vai raciocinando o que ele pode ter. Tá? No exame físico a mesma coisa. Às vezes você pede para o teu paciente fazer certos testes que você não está sabendo nem por que você está fazendo, tá? Porque está ali na ficha de avaliação que é para fazer, tá? Então eu acho que essa questão dessa abordagem que a gente precisa fazer no paciente e raciocinar em cima do quadro dele é o que realmente dá uma boa forma de você criar um plano de tratamento específico, individual para aquele paciente, tá? Então, levando em consideração essa individualidade do paciente, respeitando essa individualidade do paciente e fazendo com que você tenha melhores resultados no final das contas. Que técnica que você vai usar não faz diferença, você tem que olhar. Faz diferença no sentido de, dependendo do resultado que eu tenho, é a técnica que eu vou usar. A gente sabe que as técnicas, qualquer técnica dentro da fisioterapia, ela não é soberana, ela não é a que resolve todos os problemas. Várias técnicas resolvem grande parte dos problemas, mas às vezes em um paciente você precisa fazer uma coisa diferentinha de outro. E isso é fazer o raciocínio clínico, é entender o que está acontecendo com ele, as abordagens terapêuticas que você está fazendo, o resultado delas, e isso cria um novo raciocínio, e isso vira um círculo vicioso. Cada atendimento do paciente é um raciocínio que você tem que fazer, tá? Então por isso que você sempre pega assim, eu não sei o costume de vocês, mas o paciente chega numa segunda sessão, numa terceira sessão, eu já olho, eu vou olhar qual foi o histórico dele certinho, o que eu encontrei na última sessão, o que eu preciso fazer. Então isso tudo, pessoal, é importante da gente raciocinar cada vez que você vai atender um paciente, tá certo? Boa tarde, Caio, tudo bem? Como é que tá as coisas? Mariana entrou também, minha esposa entrou também, o Gregory entrou agora. Boa tarde, pessoal. Então estamos falando dessa questão do raciocínio clínico, que é justamente esse processo todo de coletar os sinais e sintomas, avaliar essa situação, planejar um tratamento e, uma vez que esse tratamento dê um certo resultado, você coleta as informações tudo de novo e vem fazendo uma bola de neve. A cada atendimento é uma delas. Então, dentro desse processo, desse raciocínio clínico, está o diagnóstico, né, que é o diagnóstico fisioterapêutico, né, que eu recebi num grupo do WhatsApp, foi acho que ontem ou antes de ontem, uma cartilha que o Crefito 4 fez sobre a divulgação a parte de marketing, divulgação do fisioterapeuta, algumas regras, né? Quais são as regras que o conselho nosso nos dá para fazer a divulgação. E lá mostra que, por exemplo, né, a gente ouve falar muito, né, do diagnóstico cinesiológico funcional, mas na verdade o que a gente faz, né, está escrito lá na cartilha, o que a gente faz é diagnóstico fisioterapêutico. Tá? Cada vez mais, pessoal, não sei a prática de vocês, mas para mim, cada vez mais os pacientes têm procurado. Eu, antes mesmo de procurar um médico, por exemplo. Né? Como as minhas consultas são todas particulares, o paciente me procura direto, ele não vai ao médico. Né? Quando necessário, eu encaminho para verificar essa situação. Mas em grande parte das situações, o paciente vem direto. Se o paciente vem direto, a pessoa que é responsável por fazer essa avaliação e identificar esse problema do paciente sou eu. Se eu não tiver conhecimento suficiente para entender, ou né, em aquele paciente ou em outro paciente, se eu não entendo, aí eu encaminho, tá? Aí eu vou acabar encaminhando. Mas eu preciso fazer esse processo, eu preciso entender esse processo de avaliar o paciente para melhor planejar a minha rotina de tratamento. Tranquilo? Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Marcel. A Rafa. Bem, prima.
Tá bom? A Dani também entrou. Então, pessoal, estamos quase já finalizando esse tema aqui do raciocínio clínico, mas essa live vai ficar salva 24 horas. Então, depois vocês assistam ela inteira, compartilhem com quem vocês acreditam que é importante esse trabalho todo, essa análise toda que a gente vem fazendo. Tá? Então, depois vocês compartilhem e podem assistir ela por completo. Então, para a gente, né, resumir. Então, fazer uma boa avaliação, uma avaliação que você faça as perguntas que você sabe o que você tem que fazer com elas. Ah, o paciente tem uma dor no ombro esquerdo, já teve isso várias vezes. Legal, o que isso significa? Ah, o paciente tem dor à tosse, o que isso significa? Paciente, você fuma? Fumo. Acende um aí então, e vamos fumar junto. Você bebe? Beba, então vamos sair junto para beber. Você tem que fazer perguntas, pessoal, que tenham um sentido. Tá? Um sentido clínico que faça sentido você perguntar aquilo. Tá? Então a gente precisa dessa característica. Tá? E depois, traça o seu plano de tratamento. E uma vez que você traçou o seu plano de tratamento, veja os resultados que ele deu. Depois que você viu os resultados que ele deu, você começa tudo de novo. Tá? Então você começou fazendo um tratamento, o paciente saiu melhor da sessão, na outra sessão voltou igual estava antes. Aí você repetiu o tratamento, ele melhorou. Na terceira sessão ele volta do jeito que ele estava na primeira. Aí você faz de novo a mesma coisa. Aí na quarta sessão ele está igual antes. Assim, bom, das duas uma. Ou o teu tratamento não está na causa, na origem do problema, ou o teu paciente está fazendo alguma coisa no meio tempo, entre as sessões, que está prejudicando. Não adianta você ficar fazendo a mesma coisa. Se você quer plantar, se você quer colher coisa diferente, você tem que plantar coisa diferente. Tá? Isso é raciocinar, não é entrar só numa onda, numa maré e ficar atendendo todo mundo igual. Tá? Isso é a grande característica do raciocínio, que é caracterizar e respeitar essa individualidade do paciente. Tá? Então, pessoal, para finalizar, eu queria deixar então sempre a frasezinha que eu deixo para o final, vai estar postada no meu feed daqui a pouco. Compartilha isso aí com o pessoal, compartilha essa live aqui com o pessoal para poder entender e enxergar a importância desse raciocínio clínico, tá? E a frase então para essa live, então, raciocínio clínico é respeitar a individualidade do teu paciente. É dar um tratamento individualizado para o seu paciente, é raciocinar o problema dele com ele mesmo. Tranquilo? Então, raciocínio clínico é respeitar a individualidade do paciente. Tranquilo, pessoal? Espero que dentro desse conceito, né, do raciocínio clínico, isso tenha, né, trazido para vocês uma sensação de que essa individualidade do paciente é a melhor coisa que a gente precisa respeitar e atuar sobre o paciente, e isso faz com que a gente tenha resultados maravilhosos independente da terapêutica que você use. Tá? Você olhar para o teu paciente, olhando ele como ele, não só como uma patologia, seus resultados vão ser sempre melhores. Beleza? Obrigado, pessoal, por terem assistido, né? Utilizado esse tempinho do finalzinho do almoço de vocês, o Túlio, o Thiago, que entraram aí mais pro finalzinho, o Ciro. Então eu queria agradecer vocês aí, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado.